As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância e hoje nós estamos recebendo a terapeuta ocupacional e atualmente coordenadora pedagógica do Colégio Futuro, Beatriz Rodrigues Agnezini. Ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre as conquistas das crianças nos primeiros anos de vida. Bom dia, Beatriz. Bom dia. O tema que nós vamos falar hoje é importantíssimo, porque nós vamos falar do desenvolvimento da criança, do nascimento, né, da primeira infância, e o quanto é importante conhecer cada fase da criança, respeitar seu desenvolvimento e também estimular a criança. A criança, após o nascimento, primeira brincadeira, o primeiro desenvolvimento que ela tem, o contato que ela tem é com a mão. Ela descobre a mãozinha, ela chupa a mão, ela se encanta, depois são os pezinhos. Depois ela vai estar rolando, ela segura o pescocinho. Então, tem diversas fases que é muito importante que a mãe reconheça para saber, será que meu filho está fazendo uma atividade, ele está realizando um movimento na idade certa, a parte motora dele tá certo, ele está erguendo o pescocinho, está firme, ele tá rastejando, né? Ele está ficando em pé. Então, existem as fases certas, que a gente sabe que oscilam de 2 a 3 meses, né? Mas que devem ser observadas. E a questão do engatinhar, que eu acho que é quando a criança começa a ter aquela autonomia de ir até um objeto, até um brinquedo e procurar algo que é de seu interesse. Porque até então eu pego o bebê, né, eu pego o meu bebê e levo dentro de uma caixa para brincar, ou coloco no berço, ou coloco no chão, mas a partir do momento que ele começa a engatinhar, ele vai em busca. A partir desse momento, ele que vai buscar o objeto. Então é muito importante essa fase do engatinhar. Toda criança precisa engatinhar. Ah, mas ele engatinhou de bumbum. Ah, mas ele não tem problema. Mas a criança tem que ter essa iniciativa de ir até um brinquedo, chegar até lá e descobrir. E uma coisa muito comum, Inês, é as mães assim interferirem, porque elas querem ajudar. Às vezes a criança está tirando o objeto da caixa, a mãe põe aqui, faz ali. É legal também, seria importantíssimo que a mãe
deixar essa criança terminar aquela sequência de ação da criança. Se ela está tentando estampar uma caixa, deixa que ela vire para um lado, vire para o outro, que ela tente tirar a tampa, ela pode cair para trás, deixa que ela levante sozinha, porque isso é a autonomia da criança, a independência e a autonomia, né? São os primeiros passos dela de realizar algo sozinha e perceber que ela pode. Apesar de tão pequena, ela pode. Desculpa te interromper, mas a propósito da participação da mãe nesse processo de estimulação da criança e de intervenção, né, formando, promovendo uma interação maior, como que você diria que os bebezinhos, que num primeiro momento surpreendem tanto, né, os pais, os familiares, como que a família ou a cuidadora ou a mãe pode estimular esse bebê nos primeiros meses? Olha, bom, o contato físico é fundamental, né? O bebê só existe a partir do momento que existe uma outra pessoa que interage com ele. Senão ele vai ficar sozinho. Tanto que em creches, né, a orientação que é dada é que o cuidador na ausência da mãe esteja sempre tocando a criança, pegando no colo, conversando, estimulando. Então, o conversar, o olho no olho da criança, estimular com objetos sonoros, o elogio, a tonalidade de voz, né? Isso é importante para a criança, porque ela passa a... Porque, assim, quando o bebê, na fase de bebê mesmo, vamos dizer, 3, 4, 7 meses, a mãe é uma extensão da criança, né? Como se a mãe fosse uma continuidade. Ele existe porque aquela outra pessoa está ali, existe, é uma continuidade dele. Então é importantíssimo esse contato físico, né? Esse estímulo. Eu acredito que essa linguagem da criança oral, quando ele começa a balbuciar, tudo, é por conta de todo esse estímulo que ele recebe. Criança que não é estimulada, ela não responde. Né? Ela responde bem mais lento, ela é diferente, né? A gente percebe nitidamente uma criança que é estimulada e uma criança que fica sem estímulos. Acho que é um privilégio hoje saber que nas creches, as crianças desde pequenas, assim, às vezes famílias mais simples que não têm noção dessa importância, se não acontece em casa, acontece no espaço da creche e também tem grupos. Hoje tem orientação para essas mães para que elas façam. Então, acho que a criança hoje, em Penápolis, está sendo muito bem cuidada nesse sentido. Tá. E voltando, então, um pouquinho mais adiante, né? O bebê, você disse que o bebê começa a rolar, começa a se desenvolver, primeiro, né? Se autoestimular no próprio corpo, lugar, né? E assim, sem mudar de lugar, né? Certo. Sem se deslocar ainda. E o que você diria, por exemplo, para essa fase em que as crianças estão rolando, em que as crianças estão começando a estender o bracinho para pegar alguma coisa, né, a conhecer o seu próprio corpo? Primeira coisa é tirar do carrinho. Eu particularmente penso que carrinho é feito para um passeio, que a criança não vai ser carregada no colo. É interessante o passeio, porque ela vai observar o ambiente lá fora, as árvores, né, os pássaros, você pode ir estimulando a criança enquanto caminha com ela. Mas a criança precisa de movimento. Então, o chiqueirinho restringe muito. Também penso que é uma situação de emergência mesmo, que você precisa, num determinado momento, estar próximo de você, colocar e estar olhando, mas não é indicado. O ideal é um espaço em uma sala, um quarto, um espaço limpo, né, bem higienizado, né, para proteger essa criança de doença e tudo mais. Um tapete, um colchonete, mas essa criança precisa se deslocar. Ela tem que ter objetos perto e não precisa comprar brinquedos, não é preciso brinquedos caros, né? São canequinhas, potinhos, né? Caixas de leite vazias. A criança se desloca, ela vai rolar, vai até o objeto. Então, quando ela vê um objeto, ela se desloca para procurar. Se deixar ela num local sem nada, ela também vai se mexer, mas para estimular esse raciocínio, essa inteligência, eu estou vendo o objeto, eu vou até lá, aí eu seguro, às vezes ela volta com esse objeto, né? Para que aconteça isso, ela tem que ter espaço, ela tem que estar no chão e tem que ter objetos para que ela possa brincar. Eu gosto muito de ouvir você falar do processo de deslocamento do bebê quando ele começa a engatinhar. Né? Certo. Que é um processo que ele se retroalimenta com as descobertas e as pequenas conquistas. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu acho que é uma das fases mais encantadoras que tem. Porque é quando ele começa a perceber, olha, eu existo, eu posso ir até aquele local, eu consigo fazer isso. Porque
ele fica repetindo o movimento, né? A repetição, a imitação é que faz com que a criança aprenda. Que ela aprenda. Então, por isso que ele repete tantas vezes, né? A gente vê um bebê quando começa a andar, se você for num pátio de uma creche, é muito engraçado, porque na fase que eles estão andando, todos ficam andando, né? Eles andam meio assim, sem rumo, né? Porque eles estão fazendo a prática da marcha. Então, o organismo, assim, o organismo humano é perfeito, né? A mesma forma que um bebê que está aprendendo a marcha anda sem parar, a mãe fala, ele fica andando, andando. Para praticar isso, a criança que engatinha faz a mesma coisa. Ela engatinha o tempo todo, ela vai até, né, a parte cognitiva, que é a inteligência dela, é estimulada. Por quê? Porque ela tem que ir à procura, ela tem que manusear esse movimento também das mãozinhas, esse movimento de pinça, que é essa da criança começa a aparecer. Você vê muito eles, né, começarem a movimentar, muda o tipo de preensão da mãozinha, que vai ser importante lá na frente, na hora da escrita. Aquela criança que pega objetos menores, que tenta encaixar, lá na frente vai refletir. Então, nada é isolado. Tudo, uma coisa está sempre ligada à outra. A criança que não engatinha, porque o engatinhar existe uma sincronia de movimentos. Pode aparecer problema na questão da escrita lá na frente, né? No lidar com algumas situações, né? Porque quando ela engatinha e vai até um lugar, é uma etapa vencida. Acho que deu para entender a clareza disso, né? E o que você acha que o espaço, né, o espaço físico, o ambiente onde a criança está, pode favorecer esse desenvolvimento? E o que poderia atrapalhar, né, interferir negativamente nesse movimento, nessa aprendizagem do engatinhar? Por exemplo, as mães têm muita preocupação assim, eu deixo a casa como ela é, que é como ela sempre foi, ou faço algumas alterações, tiro algumas coisas do lugar? Como é que você pensa essa questão do ambiente? Olha, o ambiente é fundamental. Eu acho que acredito assim, a mãe, ela tem que tirar alguns objetos, né? Ela não pode deixar ao alcance da criança objetos que ofereçam risco para ela. E não dá para dizer, né? Eu acho assim, às vezes você vê, mãe, eu não tiro nada porque eu não deixo. Eu acho que você limita a criança. Não é nessa hora que não é nessa faixa etária que ela vai colocar limite. Agora, não precisa de limites do que ela pode pegar ou não, porque ele não tem esse entendimento. Tanto faz ser um copo de vidro, um copo de plástico, ele vai pegar com o mesmo interesse. Então, tirar objetos que possam prejudicar essa criança, que ofereçam risco. Eu entrei uma vez na casa de uma família muito simples e a mãe tinha colocado EVA na ponta de uma mesa. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes não tem condições de estar comprando um adaptador, mas ela protegeu de alguma forma a sua criança. Então, eu acho isso assim, a mãe ficar atenta. Eu acho que tem realmente, o espaço tem que ser amplo, no sentido de dar para a criança estar circulando, e tem sim que tirar objetos que no momento não são interessantes para a criança. Oferecer objetos que ela possa estar manuseando. Se é alguma coisa da casa que ela pode estar manuseando, não tem problema nenhum deixar. Agora, ficar dando, até às vezes trágico, né, dar um tapa na mão de uma criança que não pode pegar, não tem entendimento nenhum, não é esse o caminho. Tá. E ao ar livre, como você acha que as crianças podem ser melhor estimuladas? Bom, eu tinha falado da questão do carrinho, né, para aqueles que não estão andando e está circulando. Mas também é possível num gramado você colocar uma toalha, ou mesmo se a criança não tem nenhum problema de alergia, está sentando nessa grama, que também é uma textura diferente para ela experimentar. Né? Ela certamente vai enfiar os dedinhos na grama, é mais uma oportunidade de aprendizagem. Né? E o ambiente externo, ele oferece, assim, é diferente, né? Você estar dentro de uma sala e você estar numa área externa é outro tipo. Então, o olhar da criança vai ser diferenciado. O céu, né? Os sons externos, né? Quer dizer, é outro ambiente. É interessante isso. Uma criança, primeiro que ela precisa do sol da manhã, ela precisa do sol. A criança precisa do sol, né? A questão de fonte de vitamina, ela precisa. E o ir para uma área externa, para a criança, é um outro espaço lúdico, né? Mais uma oportunidade de conhecimento, de vivência. Eu acho que tudo é ganho, né? Visitar uma família, passear com o carrinho pela rua e conversando, né? Às vezes a mãe vai longe empurrando aquele carrinho de bebê, né? Poxa vida, aproveita para interagir com essa criança, né? Mostrar para ela o que está acontecendo, o carro que passa, a buzina que tocou, ajudar a criança nesse sentido. Ela sentir que tem alguém ali atrás, né? Levando, né? Você faz alguma relação, ou que tipo de relação você faz
entre a aprendizagem da criança nesses primeiros meses e até nos primeiros anos de vida e o brincar? Bom, quando se fala em criança, para mim, assim, criança é igual a brincar, né? As necessidades básicas de alimentação, de higiene, de cuidados, a gente já sabe. Agora, o brincar, é muito comum, às vezes, chegar alguém na escola, né, e dizer assim, mas ele só brinca aqui, né? Ele só vem para brincar. Então, não dá para separar a criança da brincadeira, não dá para separar o aprendizado da brincadeira. Porque o que faz a criança, a função mais importante da criança é o brincar. E o que faz ela desenvolver a sua identidade, a sua autonomia, é o brincar. Porque enquanto a criança brinca, ela lida com a realidade, né? Ela imita o outro, o bebê imita enquanto brinca. A criança de 3, 4 anos que brinca, ela pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser o policial, pode ser um super-herói. Então estimula a imaginação, né? Ela revive algumas situações, ela elabora melhor. Então o brincar é fundamental na vida da criança. Como você acha, Beatriz, que a gente pode lidar com a interação das crianças bem pequenas com as crianças maiores, e especialmente nessa fase em que elas gostam muito de se aproximar dos maiores e você tem uma experiência grande em escola, nessa convivência, nos espaços abertos onde as crianças interagem. Como é que você, o que você poderia nos trazer como contribuição nesse aspecto? Crianças pequenas e crianças maiores. Certo. Bom, eu acho que a escola é um ambiente que permite isso, né? Eu acho que antigamente as famílias eram maiores, então eram muitos irmãos, e acabava acontecendo isso dentro de casa. O irmão mais velho, um pouquinho, que cuidava do menor, tinha essa troca. Hoje as famílias são menores, normalmente, né? E eu acho que a escola proporciona isso. É claro que a gente tem que ter assim, essa visão de cuidados, né? Que o maior, né? A questão de estar correndo num pátio, tudo. Mas se o professor trabalha, o educador, quem tiver com essa criança maior, trabalha com essa criança, como que deve ser o contato com o amiguinho menor, o que ele pode estar fazendo. Eu acho que trabalhar essa afetividade é importantíssimo. Os menores gostam muito de brincar com as crianças, o menor com o maior e tanto o maior com o menor, porque é assim. O menor procura para aprender, ele imita muito a criança maior, ele gosta, acho que o tamanho também chama atenção, né? O olhar, né? E o maior, por suas vezes, ele repete situações da vida dele, do cuidar, né? Ele se sente assim, alguém responsável, alguém que sabe mais, isso é muito bom para ele, né? Que pode ensinar algo, e ele exerce isso, ele cuida mesmo, ele torna-se um cuidador. E a afetividade, é o vínculo afetivo que é fundamental em toda a relação humana. Então, quando eu vejo uma criança maior com uma criança menor brincando, eu sempre fico muito atenta e o que eu percebo é uma troca mesmo, né? Muito grande, né? Ele se sente, assim, recompensado pelo que o pequeno devolve, ao mesmo tempo o pequeno também é estimulado o tempo todo. Eles cuidam, né? Eles querem levar para o escorregador. Então, eu acho que é importante mesmo, é o vínculo que se faz. Que todo relacionamento é baseado no vínculo, né? Nessa troca que tem. E enquanto brinca, a criança percebe o eu e o outro. E é isso que acontece. Né? E você acha que existem brincadeiras específicas só de meninas e só de meninos? Olha, eu acredito assim. Eu percebo que tem meninos que jogam futebol e tem meninos que brincam de casinha. Eu sinto assim que eles brincam de forma assim natural, os dois brincam. Eu acho que não é mais essa época isso, sabe, Inês? Eu acho que nós temos hoje pais que cuidam da casa, que a mãe sai para trabalhar, e eu acho que esse movimento se repete na brincadeira, né? É claro que meninos às vezes têm brincadeiras um pouco mais agitadas, pode acontecer. É uma, como se diz assim, como que eu posso dizer? É mais comum, talvez a gente está vendo os meninos jogarem futebol mais tempo, né? Assim, um interesse maior pelo carrinho e tudo, mas nada impede. As meninas também dirigem carros, as mulheres, né? E as meninas brincam de carrinho. Tanto que a indústria de brinquedos hoje, acho que com esse olhar, a gente vê carro da Barbie, a gente vê o Ken, que substitui a boneca para o menino, né? Eles encontraram alguns recursos, mas eu acho que a brincadeira hoje, eles brincam. Os interesses, acho que se misturam. Inclusive, quando você fala a respeito dos maiores cuidando dos menores,
me ocorre que nós estamos, nesse momento, realizando a campanha Pai Não é Visita, que visa exatamente estimular as relações entre os homens e seus bebês, e as suas esposas, ou mesmo que não sejam esposas, as mães dos seus filhos, né? E eu fico aqui pensando como é interessante, ou como pode ser estratégico facilitar esse cuidado dos meninos com os pequenos ainda na infância, né? O que você diria sobre isso? Quer dizer, você acha que esses meninos que brincam mais com os bebês ou estão mais próximos de crianças menores, elas podem já estar aprendendo a ser pais, né, cuidadores, melhor cuidadores, né, e terem aprimorado essa sua aprendizagem? Ah, sem dúvida alguma, porque o brincar para a criança é isso, né? Ela vai lidar com a realidade com que ela vivencia. Ela faz experimentações, né? Ela recria situações e assim ela vai amadurecendo, porque ocorre um amadurecimento. Então, quando aquele menino brinca de cuidar daquela criança, ele está muitas vezes repetindo um movimento que hoje é tão comum, né? Os pais, acho que hoje está bem mais presente. Eu sinto que, assim, existe um trabalho a fazer, essa campanha é muito importante, mas já melhorou, né, Inês? Eu acho que há uns anos atrás era impossível imaginar um pai trocando uma fralda, um pai ficando na adaptação escolar da criança, aguardando sentado, e hoje já é bem mais comum. Então, essa criança, ela que está ali cuidando do outro, ela está fazendo um papel que é a realidade dela. Ela está fazendo uma prática que vai acontecer futuramente, né? Porque nós estamos caminhando para isso mesmo, né? Essa divisão de papéis acontece já, então eu acredito que sim. Eu vou aproveitar a presença da Beatriz, que no ano passado esteve conosco e participou ativamente da primeira engatinhata de Penápolis, para falar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer no dia 30 de março, né, no sábado de Aleluia, a partir das 9 horas da manhã, lá no Pátio da Matriz. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o ano passado você foi nossa garota propaganda da engatinhata na região. Então eu queria que você trouxesse um pouco esse teu olhar, né, de profissional experiente e de alguém que já esteve no evento, observando as relações que se estabeleceram, como é que você vê isso? E eu queria que você falasse também a respeito a relevância da parceria do Colégio Futuro com a Rede CAAS na promoção desse evento. Certo. Bom, a engatinhata, ano passado nós tivemos a primeira engatinhata e no primeiro momento, quando eu cheguei ao local, eu fiquei encantada, né? Com a organização do espaço e ver todas aquelas mães, a questão afetiva, os profissionais envolvidos, né? Num tema que é tão importante, como eu já falei anteriormente, que é a questão do engatinhar, dessa fase. É uma fase da vida da criança importantíssima. E eu acho que ter esse olhar, né, fazer com que as pessoas percebam isso, é muito importante. Então, vai acontecer novamente, né, o Colégio Futuro como parceiro vai também estar participando, né, as escolas públicas, temos muitos parceiros, né, Inês? Hoje, né, muitos. E nós estamos organizando. E seria interessante, quem estiver nos assistindo, que participe, que vá até lá para ver. E o que eu achei interessante, não sei se você lembra, no passado nós comentamos, é a postura de cada mãe diante de cada criança. Da criança que a mãe não deixa de jeito nenhum nem cair, da mãe que a criança segurava o tempo todo pela mão e não largava, daquela que deixava e a criança circulava livremente, que são tipos de relações que acontecem nas famílias, e a gente ali pode observar. E até eu tive a oportunidade de estar tentando, assim, orientando uma mãe, assim, de alguma forma, como que ela deveria estar fazendo, porque não deixa, às vezes, fazer nada. E a mãe do bebê que engatinha, ela tem que permitir que a criança descubra o mundo, né? Então, a engatinhata, o engatinhar, vamos dizer assim, né, que envolve não só uma questão motora, mas uma questão emocional, cognitiva, é muito importante. Então, sábado, né, às 9 horas, todo mundo está lá, está presente para acompanhar. Eu acho que a sociedade tem que fazer o papel dela, tá, sabe? As pessoas se mobilizam, organizam, mas as pessoas têm que assumir de alguma forma. Quem tem sobrinhos, quem tem irmãos, quem tem familiares, educadores que estão assistindo, poder estar divulgando também, estar sensibilizando as pessoas para a importância da questão do engatinhar e participando da engatinhata. Beatriz, enquanto a gente fala sobre a fase do engatinhar,
Nós também temos um tema que é bastante polêmico, que eu gostaria de ter a sua opinião registrada aqui conosco, que é a questão do uso do andador. O que você pensa sobre esse objeto? Bom, eu acho que eu falei anteriormente da importância do engatinhar para a criança, né? O que envolve a questão emocional, cognitiva, né? A coordenação motora. Então, como uma criança pode engatinhar se ela estiver no andador? Né? Como que ela pode vivenciar a experiência de ir até numa parede, colocar as mãozinhas e ficar em pé sozinha? Como que ela vai vivenciar a experiência de ter alguém de braço aberto esperando ela vir ao encontro para dar os primeiros passos? Então, eu particularmente sou contra o uso do andador. Não tem função nenhuma na parte motora, não vai ajudar a criança a andar, né? Às vezes a mãe pensa que oferecendo andador a criança vai andar mais cedo, né? Não, de forma alguma, muito pelo contrário, né? Se ela não tiver com equilíbrio, né? Com a parte motora assim, com equilíbrio a nível de corpo, se ela não tiver com a questão muscular da perna fortalecida, se ela não tiver com toda uma sintonia desses movimentos, ela não vai andar. Isso só acontece depois que ela adquire todo esse equilíbrio motor, emocional, que é um conjunto de coisas, né? A criança só não sai andando, né? Ela é passo a passo. Começa lá quando nós falamos de erguer o pescoço, né, Inês? Segurar o pescocinho, rolar, né? O sentar, o engatinhar, o ficar em pé e o andar. E pode ver quando a dor não entra em nada, né? Então, realmente, como estímulo, ele não tem papel nenhum. Então, agradecer a presença da Beatriz, convidar a todos para participarem da segunda engatinhata de Penápolis, que vai acontecer no dia 30 de março, a partir das 9 horas, no Pátio da Matriz. E abrir um espaço para suas considerações finais. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu fico satisfeita quando eu posso falar sobre a criança, né? Porque a criança é muito importante, né? A criança tem que ser acolhida, tem que ser amada, a criança tem que ser alimentada, a criança tem que ser estimulada, a criança tem que brincar. Então, quando tem qualquer espaço que me chamem para falar da criança, eu estou há 25 anos trabalhando com criança, eu agradeço, eu fico muito contente. E eu reforço mais ou menos a questão da engatinhata, né? O nosso colégio vai estar lá participando, né? E eu gostaria que as pessoas realmente participassem também, né? Que elas entendessem a proposta do trabalho e estivessem lá apoiando, tá? Que eu acho que a coisa mais importante é o recurso humano, né? Então eu gostaria de agradecer e contar com as pessoas. Dia 30, das 9 às 11, certo, Inês? Isso. Tá? Muito obrigada. Agradecemos, então, a você que acompanhou esse nosso programa e até a próxima oportunidade.